cima de um rival. Para o Fluminense, agora, o Fluminense olha para a semana que vem e tem um problemão pela frente, chamado River Plate, para tentar se classificar na Libertadores. Carlos Eduardo Mansur, vou refazer a pergunta que eu fiz ao Pedrinho para o amigo. Olha, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Supercopa do Brasil, tricampeão estadual, a temporada está só começando. Até onde vai este Flamengo? Fala, Mansur, bem-vindo. Valeu, Rizek, boa noite para você, para o Pedrinho. Na verdade, ele vai consolidando a expectativa criada desde a formação desse elenco, né? A grande questão é, a gente vive num continente exportador em que há sempre uma instabilidade em relação à possibilidade de manutenção. O Flamengo jogou essa final sob a sombra da possível saída do Gerson. O Flamengo já enfrentou uma turbulência quando perdeu o seu treinador. O Flamengo perdeu já daquele time de 2019, o Rafinha não conseguiu encontrar um lateral igual. Enfim, na América do Sul, o Flamengo tem uma situação financeira muito consolidada. Isso permite ter mais elenco. A questão é que aqui há sempre uma instabilidade quanto a possíveis saídas. Agora, a imagem do jogo, para mim, é o terceiro gol. Nasce de uma grande jogada do Pedro, uma metida de bola muito bonita do Vitinho, finalização do João Gomes. Os três saíram do banco. A quantidade de recursos que o Flamengo tem no elenco termina, por vezes, fazendo também diferença, ainda que o Flamengo tenha um certo desnivelamento entre titulares e reservas, mas tem mais recursos do que os seus adversários. No Rio, então, não há dúvida nenhuma. E quando você enfrenta um time que tem tantos recursos a mais que o seu, só tendo a chamada noite perfeita para o Fluminense ser campeão. E ele não teve essa noite perfeita nem no sábado passado, quando teve chance de matar o jogo no segundo tempo, não matou. E hoje esteve muito longe disso. Foi dominado pelo Flamengo no primeiro tempo. E o seu goleiro também, quando precisou dele hoje, não foi bem, esteve na chamada noite perfeita. André, mas eu acho também que a questão comportamental, e não é comportamento individual do atleta, de atitude, não. Eu acho comportamento como estratégia. Eu acho que o Roger tinha o direito de baixar o bloco na sua marcação, como fez, né? Até porque a equipe do Flamengo é muito forte tecnicamente. Para ele pressionar com Fred e Nenê, Fred e Nenê não conseguem pressionar, por isso até que ele não faz uma marcação mais alta, né? Como é que Fred e Nenê juntos vão pressionar os seus adversários que conseguem construir de trás com muita qualidade. Primeiro pique que eles derem, vão tomar uma toqueira, não vão conseguir fisicamente dar sequência na pressão. Por isso que ele baixa o bloco. E aí é o meu questionamento. Pode baixar o bloco e é normal, faz parte do jogo. Mas você tem que ter uma estratégia para usar a transição ofensiva como arma. Você tem que beliscar lá o adversário, incomodar o Flamengo algumas vezes. E aí você tem dois meninos de muito potencial, que é o Kaique e o Luiz Henrique, onde eles passam praticamente 90% do primeiro tempo fazendo funções e ações defensivas com um desgaste enorme. Quando recebiam a bola estavam pressionados, não conseguiu sair de trás. Pelos meus, onde eu acesso, o Fluminense no primeiro tempo não tinha feito uma finalização, 76% de posse de bola do Flamengo. Mesmo sendo diferente tecnicamente, você tem que incomodar seu adversário. O Fluminense tem peças individuais que o Roger pode ajudar com mecanismos, com movimentos organizados para incomodar o Flamengo. Senão o time fica muito confortável. Aí no segundo tempo são 2 pontos. Uma queda natural física do Flamengo, porque você trabalhar com pressiona, perde pressiona, o tempo inteiro amassando o seu adversário tem um desgaste. E também a questão do placar. Tinha 2-0, automaticamente tem uma acomodação natural. E aí o Fluminense conseguiu reagir um pouco mais pela questão física do Flamengo e também pela questão de atitude comportamental de estratégia. Foi um primeiro tempo muito avassalador do Flamengo, né? O Flamengo conseguia entrar por todos os lados, pelo meio. E nesse primeiro tempo avassalador, quando o Flamengo construiu uma vantagem de 2-0, Gabriel brilhou, hein? Mais uma vez, né? Gabriel decidiu demais, brilhou nos 2 gols. Você acha que tem algum brasileiro mais decisivo? Eu sei que o Mansur dá um peso muito grande, e ele tem razão, ao desnível técnico que há entre o futebol praticado na América do Sul em relação ao da Europa. Isso é verdade, ninguém discute. Mas há algum brasileiro hoje, Mansur, decidindo mais do que o Gabriel na realidade em que ele se encontra, que é a nossa? Tem algum brasileiro hoje mais decisivo para o seu clube do que o Gabriel para o Flamengo? Na posição, a questão, por exemplo, a gente teve uma semana em que o Liverpool teve boas atuações e o Firmino jogou muito bem e participou decisivamente de jogos. É que a maneira dele participar decisivamente é diferente da maneira do Gabriel participar. O que eu tenho dito sobre o Gabriel eu acho muito justo ele estar no grupo da seleção brasileira. Só que eu entendo as reservas que qualquer treinador de seleção tenha
ao precisar contextualizar as atuações dele e dos jogadores que estão na Europa, por exemplo, do Gabriel Jesus, que é um jogador de 82 gols pelo Manchester City em 5 temporadas numa das ligas mais importantes do mundo. Ele está num ambiente competitivo diferente e menos exigente do que os jogadores da Europa. E a seleção precisará vencer adversários europeus para ser campeão do mundo. Como o Gabriel reagirá a esse tipo de contexto de jogo? Silene rolando Bem aqui. baixinha, bem baixinha. Bem baixinha. Eu acho que era para avisar a gente para não falar de seleção brasileira, que é o tormento do torcedor do Flamengo nesse momento. Num ano com Copa América, com eliminatórias, com Olimpíada, que o torcedor quer saber é quando que ele vai poder ver esse time jogar com a camisa rubro-negra. A questão é que quando você tem um domínio, como que o Flamengo tem no primeiro tempo, e a bola cai no pé do Gabriel, do Arrascaeta, é duro, hein? Então, Rezeca, a gente até falou na seleção sobre isso. Qual é a equipe... Duro para o adversário, claro, Sim. né? Qual é a equipe que consegue pegar um adversário com um bloco muito baixo e criar tantas oportunidades? E eu não vejo outra no Brasil, a não ser o Flamengo. E aí eu acredito que alguns movimentos, obviamente, são treinados pelo Rogério e muito pela criatividade e potencial individual. Existem muitas combinações, né, de Everton Ribeiro com Arrascaeta, com Gabigol, as opções que o Gabigol dá de diagonal, toda hora ele faz aquela diagonal para receber por dentro da área ou para fazer o cruzamento, ou porque ele te entrega de opção, de passe, de pressão na bola, pressão no adversário. Eu acho que ele tem um quarteto ofensivo genial e 2 caras por trás que são meias, né, que iniciam toda a criação. A gente vê até pouco a criação passar pelo Arão, que foi um critério que a gente abordou aqui, que o Arão foi para a zaga para construir, ele e o Rodrigo Caio, mas hoje a construção ela passa diretamente pelo Gerson. Por isso eu acho que é uma grande preocupação, porque ele é um jogador que ele consegue quebrar esses passes, né, quebrar as linhas com esses passes de ruptura, mas ele também quebra na individualidade. Eu falo que às vezes... parece que ele está jogando contra a criança, né? Que ele bota a mão para proteger, olha para todo o campo, né? Com uma clareza imensa. E se ele sair, vai fazer muita falta. E só joga os 2, André. A gente já falou muito sobre isso. E o Mansur também é um conhecedor muito grande sobre tática. Só joga os 2 devido ao modelo. O modelo do Flamengo de ter a bola, ele consegue jogar. No segundo tempo, a gente vê um pouquinho como já o Flamengo sofre, né? Porque ele tem menos tempo a bola, aí esses jogadores não conseguem pressionar, porque não é característica deles, e aí o Flamengo começa a sofrer um pouquinho mais. Ô, Pedrinho, só uma questão sobre o Gabigol, que eu acho que o jogo hoje teve um aspecto muito interessante, porque ele apresentou uma outra variação, não sei se você concorda, em relação ao tipo de movimento que o Gabigol vinha fazendo. Ou seja, ele é um jogador que te dá tantas possibilidades, e hoje ele apresentou mais uma. O Gabigol, desde que o Flamengo passou a jogar numa dupla de ataque, a gente via muito ele buscando um pouco mais o lado direito do ataque para poder fazer a diagonal da direita para dentro, porque facilita ele finalizar com a canhota. Ele é um jogador muito canhoto, né? Essa é uma das questões, inclusive, de quem, por exemplo, coloca em dúvida ele na elite da elite do jogo, o fato dele depender demais da perna esquerda. Mas ele fazia muito esse movimento da direita para dentro. Hoje ele fez muito uma diagonal do centro para o lado esquerdo, onde ele fez o gol, onde ele teve outras duas finalizações perigosas. Isso confundiu demais a marcação do Fluminense, porque não é um movimento que vinha sendo habitual dele nos últimos jogos. Sair do centro